Bem, iniciando na nossa live de hoje, é o episódio número 25 do Raio-X da Questão. Se você ainda não assistiu os outros 24 episódios, eles estão disponíveis aí no canal. Pode divulgar, compartilhar com Deus e o mundo. Vai chegar o momento que eu vou começar a retirar os vídeos do canal. Isso aí é uma liberalidade minha, o vídeo é meu, estou disponibilizando, uma hora eu vou tirar, porque está começando a faltar cor de capa aí. Mas aproveitem para assistir, se inscreva no canal, recomendem para Deus e o mundo. O nosso raio-x da questão de hoje vai abordar os atos administrativos em espécie. É um tema que normalmente quando se estuda, se prepara para concurso, não se dá tanta atenção, mas vocês vão ver que as várias bancas de concurso cobram esse assunto e eu vou mostrar para vocês como ele é cobrado e aí ao final a gente faz aquela revisão e o aprofundamento. Fique até o final porque hoje é aula exclusiva. Não é todo... Para você ter uma ideia, hoje eu tive que arriar a biblioteca quase inteira de direito administrativo para eu localizar ali 2 ou 3 autores que abordam esse tema de forma mais adequada. Muito bem. Vocês que estão acompanhando aí comigo pelo canal do YouTube, olha lá, episódio número 25. Significa que tem já 24 lá para vocês assistirem. Vamos tratar dos atos administrativos, só que os atos administrativos em espécie. Não estamos tratando, não estou falando de espécies de atos administrativos, normativos, ordinatórios, nada disso. Estamos analisando atos administrativos em espécie, ou seja, atos pontuais que são muito frequentemente cobrados em prova de concurso. Quais são eles? A admissão. Já ouviu falar? Sabe o que é admissão? A autorização. Sabe o que é uma autorização? Qual é a diferença entre autorização e aprovação? Qual é a diferença entre permissão, licença, dispensa, concessão, adjudicação e homologação? Para te fazer uma pergunta singela que é muito frequente em provas de concurso. Quais deles são atos vinculados e quais são discricionários? E quais desses atos em espécie são, ao mesmo tempo, podem ser ou discricionários ou vinculados? Já é uma dúvida. Quer uma outra? Quais desses atos são negociais e quais não são atos negociais? Então, só para apimentar aí o nosso início, mas vamos para as questões, porque as questões vão mostrar a necessidade de dominar todo esse conhecimento que eu já comecei a suscitar aqui. Então, vamos lá. Questão número 1 está aqui. Essa questão é de uma banca chamada IF do Estado, Instituto Federal do Estado do Pará. Questão do ano de 2019, foi uma prova para o Instituto Federal lá do Estado do Pará. Está aqui. O cargo, assistente em administração. O que diz o enunciado da questão? Diz assim: admissão e aprovação são espécies de atos administrativos. Olha, ainda que você não soubesse nada, absolutamente nada em matéria de direito administrativo. Então, para que eu vou fazer uma questão se eu ainda não li nada? Calma, para a coisa mais importante. Quando a questão no enunciado diz admissão e aprovação são espécies de atos administrativos, o próprio enunciado está dizendo para você, olha, quando você for fazer o seu estudo teórico, PDF, videoaulas, aulas presenciais, livros, manuais, doutrina, esse seu estudo teórico vai ter de te municiar de 3 conhecimentos. O que é um ato administrativo, o que é uma admissão, o que é uma aprovação e se a aprovação e admissão são ou não são espécies de atos administrativos. Beleza. E aí entra mais. Quando a gente vai para a letra A, ele diz: admissão e aprovação são atos normativos. Estão lembrados do NONEP? NONEP. Cada um memoriza com a loucura que tem. NONEP. Beleza. São as cinco modalidades ou espécies de atos administrativos. Esse primeiro N vamos chamar de atos normativos.
administrativos normativos, o O, ordinatórios, o N, negociais, o E, enunciativos e o P, punitivos. 5 espécies ou modalidades de atos administrativos: normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Aí ele está dizendo que a admissão e a aprovação são normativos. Normativos são portarias, resoluções, instruções normativas, decretos e outros, deliberações, resoluções. São atos ordinatórios. Atos ordinatórios são aqueles atos praticados no âmbito interno da administração para produzir efeitos internos ou mesmo externos, que vão ordenar, impulsionar, vão garantir o funcionamento e a execução, a prestação de serviços. Atos ordinatórios. Por exemplo, a gente tem o despacho, o ofício, o memorando, aviso, instrução e por aí vai. Instrução de serviço, ordem de serviço, por aí vai. Admissão e aprovação não vão entrar aqui. São atos negociais. São atos negociais. Eu já vou te adiantar um assunto. A maioria esmagadora dos atos em espécies que nós vamos estudar estamos estudando agora na nossa live, são atos da espécie negociais. O que é isso? Calma, eu só vou te adiantar o seguinte. Tá correto, esse é o gabarito. Mas perceberam que nos seus estudos demanda o conhecimento das 5 espécies, conceitualmente as 5 espécies de atos administrativos: normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. É o nosso aqui NONEP aqui, olha. O nosso NONEP aqui, ó. Tá aqui. Atos enunciativos, não. Atos punitivos, não. Então, gabarito, letra C. Mas nós identificamos 4 aspectos conceituais que precisam ser dominados no estudo teórico. O que é um ato administrativo, o que é uma admissão, o que é uma aprovação e o que são cada uma das espécies de atos administrativos, como está aí. 2. Questão número 2. Lá vai. Agora a banca já é a Fundação Carlos Chagas, FCC. Tá aí. Questão de 2016. Copergás de Pernambuco. Concurso da Copergás de Pernambuco. O cargo é o cargo de auxiliar administrativo. Tá aqui. Auxiliar administrativo. E aí, o enunciado da questão diz: no que concerne à classificação dos atos administrativos, a admissão constitui ato. Mais uma vez, o que é admissão? Eu quero que você confesse. Você já tinha parado para perceber que a admissão, por exemplo, a aprovação, aparece com uma certa frequência nas provas de concurso? Você já parou para examinar lá nos sites de busca de questões o volume de questões cobrando esses atos em espécie? Aqui a gente já vai com 2 questões de bancas diferentes, concursos relativamente recentes, nos últimos 5 anos, e existem concursos até mais recentes cobrando admissão. E aí ele diz: admissão é um ato bilateral e vinculado. Só de ler isso aqui, você já tem que se auto-questionar e perguntar o seguinte: eu sei o que é uma admissão? O conceito, as características? Eu sei o que é um ato bilateral? E, na verdade, ato pode ser bilateral ou isso é contrato? Eu sei o que é um ato vinculado e o que é um discricionário. Então, vejam quantos elementos conceituais são demandados aí da sua cachola para que você possa analisar e julgar um item como esse. Aí a opção B diz: não, é bilateral e discricionário. Aí já tem uma divergência. Ele é vinculado ou é discricionário? Precisamos resolver isso no estudo teórico.
mas quem está direcionando você para identificar no estudo teórico esse elemento conceitual, se é vinculado ou se é discricionário, o ato de admissão, é a questão, é a análise da questão. Letra C, é unilateral e discricionário? Letra D, é unilateral e vinculado. E esse aqui é o gabarito. Estão percebendo? Então, aqui ele extraiu elementos do conceito do ato de admissão, da espécie admissão, para colocar na questão. Por último, para confirmar o gabarito, seria ato discricionário e enunciativo? Não. A admissão é um ato, gente, negocial. Eita, que letra maravilhosa, viu? Mas acalme-se, está chegando a minha caneta e minha mesa digitalizadora e vocês vão ver que a minha letra não vai melhorar muito. Ela vai melhorar uns 1,5% melhor. Bacana. Volto a repetir, se você está chegando agora nos nossos episódios aí, aqui não é um aulão de resolução de questões. Eu inicio abordando algumas questões não para compreender plenamente o tema e nem para explicar passo a passo das questões. É para nós identificarmos quais são os tópicos e elementos conceituais dentro do tema, o nosso tema, atos administrativos em espécie, e fazendo o levantamento, tomando nota desses elementos conceituais, quando nós formos para o estudo teórico, videoaulas, aulas presenciais, PDFs, livros, manuais, doutrina, a gente extrair o melhor, o sumo, o suprassumo deste estudo teórico, porque este estudo teórico terá que nos municiar desses elementos conceituais que estão aparecendo aqui. Beleza, questão número 3 é uma questão do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul. O próprio órgão organizou, ano 2013, o concurso era para o próprio Ministério Público do Mato Grosso do Sul, cargo de promotor de justiça. Eu trouxe uma questão como essa para mostrar para você que há na prova de promotor, em vários, questões que são absolutamente do mesmo nível de um cargo de assistente num Instituto Federal lá no estado do Pará. Só para você ficar claro. Promotor a gente acha que é só aquela questão que a NASA resolve. Não, existe um percentual de questões que são fáceis também. Beleza. Então é fácil passar para promotor? Não estou dizendo isso. Vá lá passar para promotor, porque tem as fases seguintes e as questões dificílimas. Mas vamos lá. O enunciado diz: os atos administrativos de licença, permissão, autorização, admissão, visto, aprovação, homologação, dispensa, renúncia, constitui espécie de. Olha o rol. Olha o rol. Você sabe o que é um ato de licença? Poderia me citar 3 características do ato de licença? Poderia fazer o mesmo, dizer o conceito e 3 características do ato de permissão? Faria o mesmo em relação à autorização, admissão, visto, aprovação, homologação, dispensa, renúncia? Muito bem. A questão está dizendo que o combo de todos esses atos tem uma característica em comum. Ele está querendo que você demonstre o conhecimento sobre uma característica conceitual comum de todos esses atos. A letra A diz: são atos negociais. E aqui está o nosso gabarito. Todos eles são atos negociais. Professor, você não vai explicar o que é ato negocial? Calma, o momento é o momento, na segunda metade aqui da nossa live, revisão e aprofundamento, porque quando chegar lá, você já vai ter as questões, já terá esfregado na sua cara a necessidade de você saber qual é a definição conceitual, a noção conceitual do que é um ato negocial. Eu vou estudar esse negócio de espécies de atos que isso não cobra tanto em prova. Olha, é por essas e outras que você fica por 2 itens na prova e não sabe por quê. É porque caiu uma expressão em latim que você até acertou, caiu o iuris tantum. A presunção de legitimidade é iuris tantum,
Caiu a prova toda em latim. Não, é por esse tipo de coisa aqui, ó. Naquela matériazinha que você, não, isso aqui eu prefiro estudar nulidade e invalidação. Olha aí, classificação de atos. Beleza. Normativo não é, ordinatório não é, enunciativo não é, punitivo não é. Então, atos negociais. Eu estou deixando aqui em aberto que é para segurar o Ibope. Você precisa dominar o conceito de atos negociais, até mais que os outros. Por quê? Porque isso é muito cobrado em prova. Beleza. Professor, quer dizer que quando eu souber o conceito de ato negocial e tiver uma noção de cada um desses, licença, permissão, autorização, homologação, visto, eu vou conseguir matar na hora. Na hora. Na hora, eu garanto a você. Questão número 4. Lá vai. Questão número 4. Olha só. Banca, Sesgran Rio. Concurso do ano de 2010, concurso da Petrobras, cargo de advogado. Olha o que diz o enunciado. Considerando as classificações adotadas pela doutrina para os atos administrativos, afirma-se que a autorização, a licença, a admissão, a permissão de uso de bem público, respectivamente, são. Agora a cobra vai fumar. Agora não tem como se esconder. Agora ou é na moeda chutando ou você tem que saber. Autorização, licença, admissão e permissão de uso de bem público. São 4. Vamos numerar? Olha, 1, 2, 3 e 4. Porque ele quer respectivamente, ou seja, para cada um deles. E aí, questão número 4 diz, letra A, a autorização é um ato vinculado? Sim ou não? Sabe que eu gosto dessa questão? Questãozinha aí tranquila, Sesgran Rio. Sabe que eu gosto? Que aqui ou sabe ou não sabe, cara. Ou não sabe ou chuta. Ou sabe ou chuta. Não tem jeito. Por quê? Porque a gente precisa saber quais deles são discricionários e quais são vinculados. A autorização é vinculado ou discricionário? Ah, professor, isso é moleza, isso eu sei. A autorização é discricionário, então já não seria. Agora, licença é discricionário ou é vinculado? E de que licença nós estamos falando? Ah, professor, eu ouvi falar que tem a licença para tratar de interesse particular é discricionária. Ah, tem a licença para capacitação do servidor público também é discricionária. É dessa licença que estamos falando? Quando você bate o olho na questão de prova e está escrito somente licença e mais nada, é essa licença que estamos tratando? Essa licença lá de servidor? Licença para tratamento da própria saúde? Vamos ver isso aí. Admissão. Alguém se arrisca a me dizer o que é admissão? Escreve aí, alguma criatura, entra aí, não vai procurar no Google não, entra aí no chat e coloca aí, admissão é tal coisa. O que é admissão? Que espécie de ato administrativo dele? Que diferença é essa? Admissão para autorização. Estão vendo isso aí? Beleza. 3. Admissão é vinculado ou discricionário? X. Permissão, vinculado ou discricionário? Olha, aula de resolução de exercícios tem de 2 tipos. Quando o candidato já leu, releu e se debruçou na doutrina muitas vezes, e aí você faz uma aula de exercício só para relembrar e ajustar um pequeno detalhe, vai acelerado, faz 50, 100 questões numa aula, ou então você faz uma aula para quem nunca viu nada e ele se matricula num curso de exercício, resolução de exercício, porque um milagre vai acontecer. Aí você vai ter que ficar parando e explicando cada conceito um por um para ele tentar acertar a questão. Você vai resolver 3 questões em uma aula. Estão entendendo? Funciona? Funciona. Mas se você não sabe nada e quer ir para uma aula de exercício, aprender alguma coisa e o professor resolver 100 questões, você está doido? Está doido. Pode parar de tomar esse medicamento aí que está piorando a situação. Então, letra A não é, a gente vai ver por que daqui a pouco. E aí, letra B.
Autorização é discricionária? Sim. Licença é vinculado? É. Admissão é vinculado? Admissão é vinculado? É uma dúvida. Permissão é vinculado? Não, até que não. Mas será? Letra C. Autorização é um ato discricionário. Licença, ato vinculado. Admissão também é vinculado, só que permissão é discricionária. O gabarito é esse aqui. Independentemente do gabarito, o que essa questão nos mostrou? Nos mostrou que, ao estudarmos os atos em espécies, os examinadores, não só o Segre-Sesgan-Hill, mas os outros, abordam a característica da liberdade da administração ao praticar esse ato. Se é um ato vinculado à lei ou se é um ato discricionário. E aí você vai ter que memorizar o que cada um deles é. Professor, mas é decoreba? Chame como quiser. Mas a questão está aí para mostrar. Não sou eu não determino que seja assim. Eu só estou analisando que seja assim. Questão número 5. Prosseguindo. Questão número 5. Banca Quadrix. Essa é uma banca que começou a imitar o CESP. Dizem as más línguas bem informadas que muitos profissionais elaboradores de questões e de provas que trabalhavam no CESP se debandou e formou a Quadrix. E aí ela pegou esse jeitão do CESP. Olha lá. Quadrix 2019, concurso do CRES Goiás, agente administrativo. O enunciado diz: a respeito do conteúdo dos atos administrativos em espécie, julgue o item. Professor, quando você colocou lá no panfleto, lá na thumbnail da sua live, atos administrativos em espécie, eu achei que o senhor estava inventando esse nome. Sim, então eu invento as coisas. Não, não faço isso. Olha aí. As próprias questões falam atos administrativos em espécies, que é diferente de falar espécies de atos administrativos. Espécies de atos administrativos são NONEP, normativo, ordinatório, negocial, enunciativo, punitivo. Atos administrativos em espécie, aí são aprovação, visto, homologação, autorização, admissão, adjudicação, revogação, invalidação e por aí vai. Beleza. Então vamos julgar o item. O item diz: a admissão é um ato administrativo que, mediante preenchimento de certos requisitos legais, permite que o particular usufrua de determinados serviços públicos em estabelecimentos oficiais, como, por exemplo, cursar graduação em universidade pública. E aí, certo, errado ou hoje? Vamos explicar isso com calma, o conceito está lá, quem já está com o material já está aí, a gente só vai passar um pente fino e aprofundar aquele esquemão que eu fiz no material. Mas presta bem atenção, você será admitido em uma universidade mediante matrícula. Você será admitido para depois ser matriculado num colégio público. Você será admitido para posterior internação em um hospital público. Você será admitido para posterior cuidados ou custódia numa casa geriátrica, numa creche, numa casa de cuidados para crianças abandonadas e por aí vai. Casa de recuperação de dependentes químicos, por aí vai. Então, a admissão é o que você teria que saber. Saber que é ato administrativo, mediante, olha só, tem o preenchimento de certos requisitos legais, tem requisitos para serem admitidos, permite que o particular usufrua de determinados serviços públicos em estabelecimentos oficiais. Está te aceitando dentro de um estabelecimento público onde se presta um serviço, educação, saúde, cuidados, e por aí vai. Como admitido para uma graduação em universidade pública. O gabarito está correto. Beleza. 6. É uma questão agora do CESP-SEBRASP. 2014, concurso da Caixa, cargos de nível superior.
O enunciado diz: julgue os itens a seguir referentes a serviços públicos, concessões, permissões e autorizações públicas. São atos em espécie. E aí diz o item: a autorização de serviço público consiste em ato unilateral, discricionário e precário, por meio do qual se delega um serviço público a um autorizatário que o explora predominantemente em benefício próprio. E aí? Como é que funciona isso? Olha, o que é autorização? Nós já temos aqui no canal, uma live, tem lá quase 1 hora, onde eu abordei especificamente a delegação de serviços públicos e as várias características distintivas entre concessão, permissão e autorização. Eu só vou recapitular o que está lá, então eu recomendo que você procure lá no canal, entre os 25 vídeos que vão estar lá, esse que trata de delegação de serviços públicos, concessão, permissão e autorização. Você quer o divisor de águas entre uma autorização de serviço e uma permissão de serviço? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha. A autorização é para o particular explorar o serviço em benefício próprio. Retirar e beneficiar água de uma nascente, água mineral, é autorização. Explorar o serviço de transporte escolar, é autorização, ele está explorando em benefício próprio. Agora, permissão de serviço, ele está explorando o serviço predominantemente em benefício da coletividade. Ele até vai lucrar com isso, mas o foco principal é a coletividade. Bacana? Na autorização, não. O foco principal é a atividade econômica lucrativa, respeitando com muita atenção os impactos que isso repercute na coletividade. Então, eis o fator que diferencia a autorização de permissão de serviço. Mas vamos seguir. A autorização de serviço consiste em ato unilateral. É ato unilateral ou é contrato? Está aí outra distinção. Permissão de serviço público, não é permissão de uso. Permissão de serviço público é contrato de adesão. Está lá no vídeo sobre concessão, está aí no canal. Beleza. A autorização é um ato discricionário? Nós já vimos que sim. Vamos reforçar isso na nossa revisão. E é precário? O que significa dizer que é precário? Vamos combinar uma coisa. Se quando te perguntarem sobre ato precário, você responder que é o ato que pode ser desfeito a qualquer tempo, presta atenção. Se ao interrogarem você, porque o examinador não pergunta, ele interroga, ele quer humilhar a pessoa, ele interroga, bota no pau de arara. Quando interrogarem você, ou numa roda de amigos, ou especialmente numa roda de amigos, reunião de família ou na prova, a respeito do conceito de ato precário, se você falar ato precário, é aquele que pode ser desfeito a qualquer tempo, ponto. Por favor, na mesma frase você diga, eu nunca ouvi falar do professor Emerson Caetano. Podemos combinar assim? Por quê? Porque eu não vou deixar a sua loucura prejudicar a minha reputação. Você não tem esse direito. Ao assistir minhas lives gratuitas aqui, você não tem o direito de esbandalhar a minha reputação. Ato precário não é aquele, ou simplesmente aquele que pode ser desfeito a qualquer tempo. Isso se chama ato revogável ou retratável. Ato precário é aquele que, sendo desfeito pelo poder público antes do prazo ou a qualquer tempo, sendo desfeito, não gera para o prejudicado, o particular prejudicado, direito à indenização. A precariedade tem a ver com não indenizar. Precário, não indeniza. Precário, não indenização. Não indenização por quê? Por ter sido desfeito aquele ato que estava beneficiando.
a administração pública praticou um ato, tem um vizinho meu aqui, numa área pública aqui, praticou um ato autorizando um daqueles circos itinerantes a se instalar por 60 dias. 10 dias depois começou o sistema de semi-lockdown e o poder público cassou, retirou, revogou antes do prazo a autorização. Ao fazer isso, eu pergunto, o circo tem ou não tem direito à indenização pelos prejuízos? Não tem, porque a autorização é precária. Beleza? Tranquilo em relação a isso? Muito bem. Questão número 6 está correta. Mas a gente vai avançar um pouco mais. Prosseguindo. Questão 7. Questão 7. É uma questão do CESP-SEBRASP, o ano de 2009. Concurso é da FUB, Fundação Universidade de Brasília, para o cargo de administrador. O enunciado diz, acerca dos atos administrativos e dos contratos administrativos, julgue os itens a seguir. E aí diz o item, a permissão é um ato administrativo vinculado, porém precário, e pode ser revogado a qualquer momento. Estão entendendo o que eu estou falando? Na minha opinião, nesta fase intermediária ou fase inicial do seu estudo, em outras palavras, tirando a reta final, que é faltando 15 dias ou menos para a sua prova, a coisa menos importante é você acertar o gabarito da questão. Ela é importante? É menos importante. Por quê? Porque no estudo inicial, no estudo intermediário, no estudo avançado, até iniciar a reta final, 15 dias ou menos para a prova, o mais importante é você fazer dezenas, centenas ou até milhares de questões para a questão ir esfregando na sua cara, mostrando o que você acha que sabe, mas não sabe. Mas eu já fiz 200 videoaulas, mas eu já li PDF, mas você não está lembrando. E a questão mostra isso para você. E aí dá tempo de você correr atrás e ir lá. E revisa, cara. Revisa. Esse é o papel das questões. Essa facilidade de acessar aquelas questões permite você ajustar o seu estudo com um sniper. Porque as questões vão mostrando para você exatamente onde está a fragilidade do seu conhecimento teórico. Quer porque você ainda não estudou, quer porque você não está lembrando. E aí é hora de revisar. Vamos lá. Essa questão queria o que da gente? Essa questão queria o que da gente? Olha lá. O que é a permissão? Permissão é ato administrativo vinculado ao discricionário. Olha, permissão de serviço público não é ato, é contrato de adesão. Artigo 40 da Lei 8987/95. A Lei das Concessões, Lei 8987/95. Que inclusive teve uma alteração recentíssima e eu vou comentar aqui essa numa live própria. Vou fazer uma live semana que vem para a gente comentar essa alteração. Esquenta a cabeça. Beleza. E existem permissões que são permissões de uso de bem público. Permissão de uso de bem público é sempre ato unilateral discricionário. Então, por uma perspectiva ou por outra, está errado isso aqui, dizer que é ato vinculado. Porém, é precário? De fato, sim. Permissão é precária. Aqui está ok, ó. Vou botar um ok aqui. Pode ser revogado a qualquer momento? Sim. Agora, olha, precário, olha o que eu falei. Precário e são duas coisas, uma coisa e outra. Poder ser revogado a qualquer momento não é sinônimo de precariedade. Estão intimamente correlacionados, sim, mas não é sinônimo. Se você for tomar com sinônimo, tudo bem, não tem problema. Só faça como Pedro fez com Jesus Cristo. Negue a mim, me nega, por favor. Não me faça passar essa vergonha. Ah, o professor Caetano me ensinou esse negócio aí, que precário é revogar a qualquer momento.
Vexame para mim, vexame. 7 está errado. 7 está errado. Beleza. Prosseguindo. 8. Questão do CESP-SEBRASP, ano 2006, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao concurso, titular de serviço de notas e registro, cartório, titular de cartório, ou tabelião ou oficial de registro. E aí diz, com relação aos atos administrativos, julgue os itens que se seguem. Aí diz, a licença, a autorização, a permissão, a aprovação e a homologação são exemplos de atos administrativos negociais. São exemplos de atos administrativos negociais. O CESP dá esse gabarito aqui como correto. Eu vou até comentar com vocês, tenho minhas dúvidas, minhas restrições, se homologação é um ato negocial. E eu vou explicar mais à frente por quê. Mas boa parte da doutrina, na verdade a maioria da doutrina, indica a homologação como ato negocial. A maioria da doutrina indica a homologação como exemplo de ato negocial. A homologação, a licença, a autorização, permissão e a revogação. Professor, então o que é um ato negocial? Não esquente a cabeça, já estamos chegando. Penúltima questão que eu trouxe para a nossa análise. Penúltima. Olha só. Novamente, CESP-SEBRASP, concurso de 2015, o concurso do STJ, o cargo de técnico judiciário. O enunciado diz: julgue o item seguinte acerca do direito administrativo e da prática dos atos administrativos. E aí diz o seguinte: a homologação de um certame licitatório seguida da adjudicação, são 2 atos, do objeto licitado ao futuro contratado, não é classificada como um ato administrativo, por ter caráter meramente cogente. Quer dizer que cogente é forçado, é imperativo. Quer dizer que ato administrativo não pode ser cogente. Multa, demissão, embargo de obra, desapropriação, apreensão de mercadoria, isso não pode ser cogente, forçado. Está errado. A verdade é que homologação e adjudicação são 2 atos administrativos em espécie, 2 categorias próprias de atos, com cada um deles uma finalidade, um propósito específico. Beleza. E homologação e adjudicação não tem esse caráter meramente cogente forçado. Vamos ver adiante. Vamos prosseguir. Nossa última questão da live de hoje, para a gente entrar na revisão e aprofundamento teórico. Aí o bicho vai pegar. 10 é uma questão do CESP-SEBRASP, concurso de 2019, TJ do Amazonas, Tribunal de Justiça do Amazonas, analista judiciário. No que se refere a atos administrativos, julgue o item a seguir. E aí diz: a homologação é um ato administrativo unilateral e vinculado praticado a posteriori, pelo qual a administração pública reconhece a legalidade de um ato jurídico anterior, tal como ocorre na homologação de procedimento licitatório. A homologação é um ato? Nós já vimos, estamos vendo que sim. Vamos analisar um pouco mais. Ela é unilateral e vinculada? Sim. O que significa dizer que é a posteriori? Ou seja, é um ato que se pratica depois de um ato anterior para verificar e validar este ato anterior. Então, questão número 10 está correta. É como acontece no procedimento licitatório. Está tranquilo. Muito bom. A primeira etapa nós cumprimos. Já tomamos nota mental, ou até por escrito, dos vários elementos conceituais que precisam ser dominados
para nós gabaritarmos questões relativas a atos em espécie. Quais são os atos? Só recapitulando aqui, olha, que a gente estava abordando aí, vimos admissão, vimos autorização, vimos homologação, vimos concessão, adjudicação, permissão, aprovação, tem também licença e ainda tem a tal da dispensa. Só que agora a gente avança aqui para a nossa outra etapa, que é aqui, olha. Pronto. Olha só. Vamos para a nossa abordagem. Professor, pelo amor de Deus, está muito miúdo, eu não estou enxergando nada. Calma, é para vocês terem um panorama. Olha só, não marquem compromisso antes da meia-noite de hoje, olha. A gente vai abordar tudo isso aqui, explicar todo esse detalhe. Eu já trouxe tudo anotado para você não se preocupar em anotar muita coisa. Só uns grifos, um apontamento de alguma explicação. Fique tranquilo, então a gente vai abordar tudo isso. Mas eu não vou enxergar nada, tal. Além de você já estar com o material aí, e quem não está com o material, vai na descrição, vai ter o link do material lá. Eu vou poder fazer o quê? Eu vou poder ampliar aqui, ó. Eu vou ampliando, reduzindo, para você poder encaixar tudo isso aqui, ó. Reconhecer tudo isso aqui tranquilo, ó. Vamos lá, pronto. Não tem problema. Beleza. Feito isso, a gente vai dizer o seguinte, olha, atos administrativos em espécie. Atos administrativos em espécie, está aqui. É o nosso tema de hoje. Atos administrativos em espécie. A gente vai abordar o que exatamente? Olha, aqui nessa coluna, a gente vai ver os atos em espécie, aqui para baixo, olha, a seta aqui para baixo. E aqui a gente vai ver a definição ao conceito, aqui nessa coluna aqui para baixo. A margem de liberdade que a administração tem, se é vinculado, se é discricionário, aqui para baixo. Natureza jurídica deste ato, na verdade, em outras palavras, é a espécie, ó, coloca aí, a espécie. Que espécie de ato vai ser essa? Espécie. E, por último, aqui a gente tem algumas observações que merecem ser destacadas, porque também relevantes para a prova. Vou pegar minha caneca especial aqui, tipo caneca do jogo, todo mundo está nesse negócio de caneca, a minha é raiz, purista. Tomar minha água. E agora é valendo. Vamos começar aqui, ó, na admissão. Eu só vou ampliar um pouco. Ampliar mais. Para a gente ter uma boa noção. O que é a admissão? Eu te pergunto. Vimos ou não vimos várias questões de bancas diferentes, inclusive, exigindo conhecimento de admissão do ato administrativo em espécie, chamado admissão? Sim ou não? Sim. E aí, a gente avança para cá, olha. Avança para cá. Inclusive, vamos apagar isso aqui. Tá me chateando isso aqui, ó. Pronto. Vamos, aí, agora a gente resolve. Pronto, aqui agora beleza. Vamos voltar lá, ampliar. Beleza. Ampliar um pouco mais. Tá aqui. Pronto. Beleza. O que é a admissão? Olha lá, a admissão é o ato administrativo vinculado. Eu pergunto, saber que a admissão é um ato vinculado é importante? É aspecto conceitual importante? É importante porque eu estou achando que é importante ou porque as questões nos revelaram que é importante? As questões. Ato administrativo vinculado pelo qual a administração pública faculta, possibilita o ingresso de um administrado, um particular, em estabelecimento governamental,
desde que tenha atendido às exigências legais para usufruir de um serviço público prestado. Então, vamos destacar 3 fatores importantes nesse conceito. É um ato administrativo e fica implícito que ele é unilateral. Se é ato administrativo, está implícito, é unilateral. Anota isso aí. A mão mesmo. É um ato vinculado, ou seja, todos os seus elementos, competência, finalidade e forma, estão determinados em lei. Portanto, se o particular ou administrado preencher os requisitos para ingressar e para receber o serviço, a administração não pode negar a admissão. Ela não pode ser negada. A gente vai destacar isso mais à frente. Então, basicamente, admissão é o ato de aceitação de ingresso em um estabelecimento físico. Ingresso num posto de saúde, ingresso num hospital, ingresso num colégio, numa creche pública, ingresso admitido em uma universidade. Tá aí. Prosseguindo. Olha só. Qual é a margem de liberdade que a administração tem para praticar esse ato? Lembrando que é um ato administrativo o quê? Vinculado. Se é um ato administrativo vinculado, isso aí está bem claro. Se é um ato administrativo vinculado, então, olha só, que fique bem claro. Ato administrativo vinculado, olha só. Então, a administração não pode se negar a admitir o particular naquele estabelecimento público se ele tiver preenchido os requisitos. Prosseguindo. Natureza jurídica é um ato negocial. Tá aí, ó. É um ato negocial. E eu gostaria de destacar algumas observações. Vou ampliar um pouco mais, porque ficou pequeno, não tem problema, a gente amplia aqui. Você que está com o seu material em mãos, eu uso uma lupa, não tem problema. Beleza. Caramba, tá tapando aqui, será? Não, agora ficou bacana. Tá quase tapando. Deixa eu só ajustar aqui, ó. Aí, agora sim. Agora ficou bacana. Vamos ajustar. Beleza. Pronto. Olha só. Olha aqui para admissão. A admissão não pode ser negada se o particular preencher todas as condições, todos os requisitos legais. E isso decorre justamente do fato de ser um ato vinculado. A admissão não pode ser confundida a admissão de alguém para desempenhar cargo público. Não é público, não é público. Não se pode confundir essa admissão em estabelecimento governamental para que o particular seja atendido, receba um atendimento, um serviço. Não confundir essa aí com a sua admissão no cargo público. Ou seja, a admissão na função pública tem fundamentos, princípios e conteúdos e finalidades diversas. Gente, eu não inventei o mundo do direito assim. O povo do direito tem essa doença de pegar o mesmo nome e dar para 2 fenômenos diferentes. Você tem 1 milhão de palavras, 1 bilhão de palavras na língua portuguesa. O povo do direito pega um mesmo nome e dá para 2, 3 coisas. É como se ele pegasse o nome galinha e aplicasse para galinha, pato e porco. E aí depois fica se matando para tentar explicar a distinção. Mas aí é que está. A distinção é a admissão que nós estamos tratando aqui, a admissão em estabelecimento governamental para receber um serviço, não se confunde com a admissão de alguém, de uma pessoa, a um cargo ou função pública. Por quê? Porque os fundamentos, princípios e conteúdos são diferentes entre eles. Exemplos de admissão dessa que nós estamos tratando aqui. Atos que admitem uma pessoa no hospital, já falei, colégio, creche, asilo e por aí vai. Tranquilo. Agora nós vamos para a permissão. O que é a permissão? É um ato administrativo. Se fala que é ato administrativo, você já anota aí, é unilateral.
falou que é ato administrativo, é porque é unilateral. Vinculado, ou vinculada, ou discricionário. Admissão, só vinculado. Permissão, pode ser vinculado, pode ser discricionário. Segundo a qual, então, é o ato segundo o qual a administração pública outorga a alguém, esse alguém tem que estar interessado, né? O direito de prestar um serviço público ou de usar em caráter privativo um bem público. Então, a permissão vai outorgar, vai entregar a alguém a execução de um serviço público. Quando for serviço público, quando for permissão de serviço público, ele vai executar o serviço em benefício, em proveito da coletividade. Porque se for explorar o serviço em proveito próprio, aí não é permissão, aí é autorização. Agora, quando for permissão de uso de um bem público, ele vai usar esse bem público em proveito predominantemente privado. Ele vai instalar ali uma banca de revista, ele vai colocar ali um quiosque no parque da cidade, ele vai instalar ali um entretenimento qualquer, por aí vai. Permissão. Beleza. Qual é a margem de liberdade que a administração tem? Existe permissão do tipo vinculado e existe permissão do tipo discricionário. Permissão vinculada e permissão discricionária. O que vai diferenciar isso aí? Cada legislação específica que estabeleceu o regime daquela específica permissão, daquela específica permissão de serviço. Então, quando a lei disser que se o particular preencher todos os requisitos, ele terá direito a obter a permissão, e aí essa permissão vai ser um ato vinculado. Se não, vai ser ato discricionário. Prosseguindo. É um ato administrativo negocial. Chegou a hora. Ato administrativo negocial é aquele em que a manifestação de vontade do poder público coincide com o interesse individual de um particular. Olha, o ato é praticado visando o bem comum, o interesse coletivo. Mas esse interesse coletivo, ao ser realizado por meio da permissão, acaba coincidindo e atendendo, se conciliando com o interesse individual do particular. Suponhamos que aí na sua cidade, no seu estado, o poder público cria um parque. Aqui o parque mais recente, um dos mais recentes foi criado, um parque lá em Taguatinga. Aí era só um terreno. Aí ele começa a cercar, colocar ali uns equipamentos para ginástica, faz uma pista ali de corrida, uma pista de ciclismo, um half para skate, uma rampa de skate, por aí vai. Lá pelas tantas ele fala, olha, as pessoas que vão para esse parque, elas vão querer lanchar. De repente é interessante eu fazer uma permissão. Então o proveito, o benefício desse ato é atender o interesse coletivo. Uma permissão para que alguém instale lá um quiosque de frutas, um quiosque de lanches. E aí o interesse público manifestado neste ato concilia-se e atende ao interesse individual daquele particular que quer montar o seu negócio lá. Por isso o ato negocial. Como é que você faz para definir isso em prova? Simples. Olha para o ato que é dado na prova e se pergunta o seguinte: o efeito deste ato, autorização, admissão, aprovação, autorização, o efeito que esse ato vai produzir, ele se concilia com o interesse do particular que será afetado por esse ato, ou ele se choca? Se o efeito principal do ato se chocar com o interesse do destinatário desse ato, ele não será negocial. Exemplo da multa, demissão, advertência, apreensão. Agora, se o efeito principal do ato se conciliar, atender ao interesse individual do destinatário deste ato, aí será um ato negocial. Simples assim. Prosseguindo, vamos ampliar aqui para facilitar a sua visão. Tá aí, vamos aqui. Pronto. Características ou observações a respeito da permissão. Permissão será ato vinculado,
se a administração não tiver a liberdade de negar o pedido feito por particular nos termos da lei. Nos termos da lei. Essa vírgula aqui não tem, né? Quando é que a permissão será um ato vinculado? Quando, nos termos da lei, a administração não tiver a possibilidade de negar o pedido para o particular que comprovou o preenchimento dos requisitos. Neste caso, olha só, neste caso, a permissão será ato irrevogável. Tá aí. Salvo indenização. Ou seja, se não tiver outro jeito, a supremacia do interesse público impuser uma revogação da permissão vinculada, a administração tem que indenizar. Ou seja, quando a permissão é vinculada, o ato de permissão não é precário. Se a administração desfizer antes do prazo, ou ela desfizer, vai ter de indenizar. Então anotem aí. Quando a permissão é do tipo ato vinculado, é uma permissão vinculada, a permissão é irrevogável, mas se precisar revogar, vai ter que indenizar. Prosseguindo. A permissão será ato discricionário se a administração tiver a liberdade legal, a liberdade por lei, de concordar ou não com a solicitação do particular. E aí a gente entra naquela mesma lógica. A permissão será revogável, aqui neste caso. A permissão será revogável. Está aí. E se ela é revogável, é sem indenização e, portanto, precária. Precária é o mesmo que sem indenizar. Não vai ter que indenizar se desfizer. Beleza. Um outro detalhe importante que merece ser destacado aqui é o seguinte: em regra, você veicula, você externaliza a permissão por meio de decreto. Por meio de decreto. Quais são os exemplos de permissão? Transferência da execução de serviço público ou transferência do uso de bem imóvel ou bem móvel. Professor, me dá um exemplo em que o poder público vai transferir a um particular, por meio de permissão, o uso de um bem móvel. Um bem móvel. Simples. Quando o poder público, no seu sistema de saúde, entre aspas, empresta a um particular uma cadeira de rodas. Na verdade, não é empréstimo, é uma permissão de uso de bem público móvel. Esse bem deve ser devolvido intacto ao poder público. Está aí um exemplo. Prosseguindo, agora a gente volta, a gente vai para a autorização. Olha aqui. Já vimos admissão, permissão, autorização. Por que eu fiz questão de elaborar essa planilha comparativa? Porque são muitas informações que você vai ter de ler e reler, comparando o que há de semelhanças e diferenças entre esses atos. O que há de comum entre eles é que eles são todos negociais. Eu vou fazer até uma observação em relação à homologação. São negociais. Agora, uns são vinculados, outros são discricionários, outros podem ser uma coisa e outra, como é o caso da permissão, e às vezes o objeto é semelhante, às vezes idêntico, às vezes distinto. Beleza. O objeto de uma admissão, como a gente já viu lá em cima, olha, a admissão é completamente distinto da permissão. A permissão eu estou transferindo o uso de um bem ou transferindo a execução de serviço a um particular. A admissão eu estou aceitando o ingresso de uma pessoa no estabelecimento público para que ali ela receba um serviço. Hospital, creche, universidade, colégio, asilo e por aí vai. Casa de reabilitação de dependentes químicos. Autorização. Autorização é o ato administrativo. Gente, falou que é ato administrativo, você já automaticamente se lembra. É unilateral.
O que não vai ser unilateral é o contrato, que é bilateral. Além disso, a autorização é um ato discricionário aqui, mediante o qual a administração pública outorga. Outorgar é entregar a alguém, passar para, transferir a alguém, esse alguém tem que ser interessado, o direito de realizar certa atividade material que é proibida sem a prévia autorização do poder público. Existem algumas atividades que não são considerados serviços públicos propriamente ditos, mas a sua relevância, repercussão e impacto na coletividade, efetiva ou potencialmente, requer uma prévia liberação, um prévio consentimento do poder público. Gente, transporte escolar, transporte de crianças para as escolas, isso é um serviço público? Não. Acaba sendo uma atividade empresarial da iniciativa privada. Mas eu pergunto, é algo de alta relevância para interesse coletivo, impacta nas famílias, transporta algo muito relevante, que são as crianças? Sim, requer autorização. Extração de água de uma nascente, água mineral. Exploração comercial, engarrafar e vender para a gente. Envolve repercussão relevante de interesse difuso para o meio ambiente? Sim, autorização. E por aí vai. Beleza. Prosseguindo. A autorização é discricionária aqui. A autorização, tá aí, é ato administrativo discricionário. Não tem o que falar. Tá aí. Além disso, é um ato negocial, ou seja, a vontade manifestada pelo poder público para atender o interesse coletivo acaba também atendendo e satisfazendo a pretensão, o interesse individual particular, concilia-se nesse aspecto. E aí tem as características importantes da autorização. Primeira característica que eu quero destacar com vocês é o seguinte: a administração pode negar a solicitação do particular, ainda que esse preencha todos os requisitos. Por quê? Porque a autorização é um ato discricionário, diferentemente da admissão. A admissão, se preencher os requisitos, não pode negar. Diferentemente da permissão vinculada, porque tem a permissão discricionária. Permissão discricionária, o poder público pode negar a permissão. Permissão vinculada, não, nós vimos. Agora, a autorização, por natureza, é discricionária e por isso, a administração pública pode acolher ou negar a solicitação de autorização feita pelo particular. Além disso, a administração pode revogar a autorização a qualquer tempo, sem indenização. Revogar a qualquer tempo, eu repito, revogar a qualquer tempo não é sinônimo de precariedade. A precariedade está no fato de que, em se tratando de revogação a qualquer tempo, isso não vai gerar direito indenizatório. Precariedade, não indenização quando revoga, quando desfaz. Aí é precariedade. Quais são os exemplos de autorização? Autorização para captação de água em rio ou em nascente. Autorização para perfurar um poço artesiano e retirar água do lençol freático. Isso tem alto impacto ambiental. Autorização para transporte escolar, é uma atividade privada, para táxi aéreo. Uma coisa é a concessão do serviço de aviação civil comercial. A outra coisa é táxi aéreo. Você tem seu avião e quer colocá-lo para alugar e transportar passageiros executivos. Uber, está aqui. Beleza. Prosseguindo. Agora a gente vai para a aprovação. Professor, mas a aprovação que eu conheço é aquela aprovação em concurso público, aquela com a qual eu sonho todos os dias e tenho pesadelo todos os dias. Aprovação em concurso público. Calma, não é essa que estamos falando. O que é a aprovação? Vamos lá. Conceito e definição. A aprovação é o ato administrativo.
eu não me canso de repetir. Se fala que conceitualmente é um ato administrativo, automaticamente você pensa, é um unilateral. É unilateral. Mas a aprovação é um ato discricionário. Quando fala que é discricionário, automaticamente você pensa, a administração pode se recusar a aprovar o ato que o particular está submetendo à administração para apreciação. É o ato administrativo discricionário, mediante o qual a administração pública faculta a prática de certo ato jurídico ou concorda com o ato já praticado para lhe dar eficácia, se conveniente e oportuno para o interesse público. O que você precisa saber? Na aprovação, você vai ter uma análise. Análise. Eita, letra maravilhosa! Análise, olha aí, de mérito. Escrevendo com o mouse. Professor, o senhor não foi alfabetizado? Fui, aos 11 anos. O senhor não fez caderno de caligrafia? Era meu hobby, fazer caderno de caligrafia, mas é isso aí. É o que temos para hoje. Voltamos a destacar o fato de que é um ato que discricionário. Tá aí. Além disso, é um ato negocial. É um ato negocial. Infelizmente, para as diversas questões que abordaram esse assunto, você precisa, infelizmente, eu não fiz o mundo assim, mas estou revelando a verdade para você, você precisa memorizar esses aspectos, o que é negocial e o que não é. Negocial, todos eles serão. Agora, inclusive a homologação, vou alterar uma questão ali, mas discricionário é a pedra no sapato de todos nós, porque a gente tem que memorizar o que é o que não é discricionário entre eles. Muito bem. Características importantes a serem abordadas sobre eles. Beleza, vamos lá. Primeiro, a aprovação pode ou não ser dada, ela pode ser negada, ainda que o particular tenha atendido às exigências. E por que ela pode ser negada pela administração? Porque se trata de ato discricionário. Agora, a aprovação, ela pode ser prévia, ou seja, uma aprovação, vou até destacar para você aqui, anterior, também chamado a priori. Olha só. Quando que vai ser anterior ou a priori? Quando a apreciação do mérito ocorre antes da prática do ato submetido ao poder público. Exemplos: pronunciamento do Conselho da República quanto às medidas de exceção. O artigo 90 da Constituição Federal diz que precisa ser ouvido previamente o Conselho da República, que está previsto lá no 87, para que seja decretada intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa. Então, aí a gente está tratando de uma aprovação prévia, uma lógica disso aí. Sei que às vezes se choca um pouco com o conhecimento constitucional, mas para a doutrina administrativista é nesse sentido. E o outro é a aprovação pelo Senado da destituição do PGR. A aprovação pelo Senado, aquela que está lá no 128, parágrafo 2º, aprovação pelo Senado. Agora, e quando que será, e quando será a aprovação posterior, ou também chamado a posteriori? Quando será essa aí? Quando a avaliação de conveniência e oportunidade do ato jurídico submetido ao poder público ocorre após a sua prática. Primeiro ele pratica e aí você precisa de uma aprovação para ele produzir seus efeitos. Primeiro exemplo, ato do Congresso Nacional que aprova a medida provisória. A medida provisória já entrou em vigor e aí vem uma aprovação posterior.
Tá aí. Alguns doutrinadores colocam como exemplo de posterior aquela aprovação que está no artigo 52, inciso 11, se eu não me engano, da Constituição Federal, que é quando o PGR pede exoneração. Uma coisa é quando o presidente toma a iniciativa de destituir o PGR. Aí, previamente, aprovação prévia, anterior, é preciso aprovação do Senado. Agora, alguns da doutrina dizem, o Diógenes Gasparini, do Direito Administrativo, diz o seguinte, que quando o próprio PGR assina sua carta, seu pedido de exoneração, faz-se um controle posterior, porque o ato já foi praticado, que é a aprovação pelo Senado. Aí está no artigo 52, se eu não me engano, inciso 11. É 11 ou é 12? Está aí. Prosseguindo. Vamos lá. Finalizar isso aqui antes de meia-noite. Já estamos encaminhando para meia-noite quase. Lá vai. Homologação. O que é homologação? Homologação, gente, está aqui, olha. É um ato administrativo. Se é ato administrativo, significa que é unilateral, sempre. Mas é vinculado à lei. Ou seja, constatado o preenchimento de todos os requisitos legais para a prática daquele ato submetido à homologação, tem de homologar. O poder público não pode se furtar, se negar a homologar. E é o ato vinculado pelo qual a administração pública concorda e valida um ato administrativo anterior após fazer a verificação de legalidade. Na verdade, a verificação que hoje em dia se chama de juridicidade. Juridicidade. Eita, letra boa. Aqui é um D. Juridicidade. Façam de conta que eu escrevi juridicidade. A homologação, só para reforçar, é um ato vinculado. Tá aí. Ato vinculado. Eu coloquei aqui para fazer o destaque para vocês. Olha, vocês até podem achar um ou outro doutrinador falando que é ato ordinatório. Isso vai estar errado. Prevalece o entendimento, e é esse entendimento que você vai usar para a prova de concurso, de que a homologação é um ato também negocial. Para todas as bancas. Negocial. É um ato negocial. Esse aqui era para ser um L. L estilizado. Vamos para a característica. A homologação diferencia-se da aprovação, que é discricionária. Ou seja, primeira diferença, homologação é sempre ato vinculado. A aprovação, que a gente acabou de ver, é ato discricionário. E a aprovação analisa o mérito. Olha, a aprovação é discricionária, analisa mérito e pode ser anterior ou posterior. A aprovação, então vamos destacar, olha aqui, destaquem aí. A aprovação, tá aí. Pode ser discricionária, tá aí. Ela analisa mérito, é uma verificação de mérito, e ela pode ser anterior ou ela pode ser posterior ao ato que vai ser aprovado. Já a homologação é diferente. A homologação é ato vinculado, não é discricionário, é ato vinculado. Analisa só legalidade, é legalidade, não é mérito, e é sempre posterior. Tá aí. Se ele tentar confundir a aprovação com homologação, estão aí os fatores que vão diferenciar. Primeiro exemplo de homologação, aquela famosa que está no artigo 71, inciso 3º, o ato de admissão de pessoal, ou de concessão de aposentadoria,
que é dado por um órgão tem que ser levado à homologação perante o Tribunal de Contas respectivo. E outro exemplo de homologação é a homologação do certame licitatório. A comissão de licitação tramita o procedimento e a autoridade superior competente vai fazer a verificação e a homologação do certame licitatório. Está aí um exemplo de homologação. Prosseguindo, a gente vai agora para a licença. Tenham paciência, a gente está chegando ao final. Eu prometi que não era simples e que ia ser puxado, mas é um estudo detalhado, tá ficando aí o material para vocês, todo explicadinho com a radiografia, o raio-x desse tema, atos administrativos em espécie. Prosseguindo, vamos lá. A licença é um ato administrativo, então você já sabe que é unilateral sempre. É vinculado, ou seja, preenchidos os requisitos, a administração não pode se negar a dar a licença, por meio do qual a administração outorga a alguém, esse alguém interessado, o direito de realizar certa atividade material que sem a licença lhe seria vedado, proibido, desde que satisfeitas as exigências legais. Vejam que a licença se parece um pouco com a autorização. A gente vai ver onde estão as diferenças. Beleza? Cuidado. Então vamos lá. Prosseguindo, é um ato vinculado e a gente já sabe que a autorização é discricionária. É um ato negocial, a autorização também é negocial, tá aí. E a gente vai para algumas características. Olha lá, preste minha atenção. A administração não pode negar a licença solicitada pelo particular se o particular, atender aos requisitos legais. Não pode negar. Outra coisa, licença é um direito subjetivo do particular. Se o particular comprovar o preenchimento dos requisitos para obter licença, o poder público não pode se negar. Se o poder público se negar, terá violado um direito subjetivo do particular e o particular pode impetrar mandato de segurança para que o judiciário force o poder público a conceder, a dar a licença. Segundo, a licença não se confunde com a autorização, porque esta autorização é discricionária e a licença é vinculada. Está aí a maior diferença. Tudo bem? Licença sempre vinculada. Detalhe, falou só licença e não explicou mais nada, é essa licença aqui. Se ele quiser detalhar, literalmente na prova ele tem que fazer o detalhamento. Licença ambiental, licença para servidores, licença para tratar da própria saúde, licença para capacitação. Se ele só falar licença, vai ser essa licença, esse ato negocial aqui. Exemplo, licença de construir, licença exercício de atividade profissional ou econômica, é chamada licença de funcionamento. Essas duas licenças elas são materializadas pelo alvará de construção e o alvará de funcionamento, essas duas principais. Então, todo alvará, ele materializa, ele documenta de forma escrita uma licença, que é uma autorização prévia. E aí a gente vai para a concessão, caminhando para o nosso final, concessão. Cuidado, existe concessão ato, que é o que nós vamos tratar aqui, e existe concessão, vamos apagar aqui, e existe concessão contrato. A que vamos tratar aqui é a concessão ato. Você está muito acostumado com a concessão contrato. Está quase que automatizado. Cuidado para isso. Concessão, essa aqui, é o ato administrativo discricionário ou vinculado, mediante o qual a administração pública outorga aos particulares, e aí, gente, a outra concessão, aquela que está no artigo 175 da Constituição Federal, no artigo 21, inciso 11 e 12, ela é para transferir a execução do serviço. Olha a atenção para o objeto dessa concessão. Essa concessão aqui, que fique bem claro, ela vai outorgar, ela outorga o quê? Ela vai outorgar
olha, um status. Ela outorga um status. Ela outorga uma honraria. Ela outorga uma atividade material. E aqui se parece até um pouco com a autorização, mas tem diferença. Então, essa é a concessão ato. Pode ser vinculado quando a lei fala que é vinculado. Então, está aqui. Ou pode ser discricionário. As duas coisas. Atenção para isso. Até agora, se eu não me engano, aí, ó, é o primeiro que pode ser ou vinculado ou discricionário. Ou não, tem esse aqui também, tá vendo? Então, fica atento para isso aí. Lá vai. A concessão é um ato negocial. Mesmo que seja ato, a concessão contrato e a concessão ato são negociais. E olha aqui. Primeiro detalhe a ser observado por ti. Não confundir a concessão no sentido de contrato administrativo para delegação de serviço, obra ou direito real de imóvel. Essa concessão aqui é para dar status, honraria ou a exploração de uma atividade. Não é serviço. Quais são os exemplos dessa concessão que estão tratando aqui? Concessão de cidadania brasileira. É uma concessão de status. Concessão de uma comenda, uma medalha do mérito, é uma honraria. E a concessão da lavra, o garimpo, a exploração de jazida, é o exercício de uma atividade. Concessão para explorar garimpo, para fazer a lavra de minério. E aí a gente prossegue, porque a gente vai para o penúltimo, que é a dispensa. Aguentem firmes! Estamos matando aí esse tema. Aguentem firmes. O que é a dispensa? Dispensa é a liberação de alguém que se achava obrigado a um dado comportamento à vista da ocorrência de determinadas circunstâncias. Então, dispensar é liberar alguém de uma obrigação dada certas circunstâncias. Vale destacar que a dispensa pode ser vinculado ou pode ser discricionário. Mas é sempre negocial, sempre atende ao interesse do destinatário, do particular. Olha, primeiro destaque que a gente vai fazer em matéria de licença. Deve observar o paralelismo das formas e da hierarquia. O que é o paralelismo da forma? Se aquela obrigação foi estabelecida por lei, ela só pode ser dispensada por lei. Se aquela obrigação foi estabelecida por um decreto, uma portaria, só pode ser dispensada por decreto ou portaria. E qual é o paralelismo da hierarquia? Só a mesma autoridade ou autoridade superior podem dispensar aquela obrigação. Então, ou a mesma autoridade, ou a autoridade de mesma hierarquia, quem a substituiu, ou um superior hierárquico pode dispensar aquela obrigação. Exemplos: liberação numa licitação da apresentação de certo documento. Tomada de preço, como tem o registro cadastral, na tomada de preço você pode liberar a apresentação de certos documentos. É uma liberação. Liberação do pagamento de tarifa pública. No Distrito Federal, agora essa semana, foi publicada uma lei, observou o paralelismo, liberando os profissionais da área de saúde que estão atuando na pandemia, liberando-os do pagamento da tarifa no transporte coletivo. Está aí um exemplo. Aconteceu agora recentemente no DF. Quem viu os noticiários acompanhou aí. E tem também aquela liberação do serviço militar obrigatório, ou porque o sujeito já tinha passado na faculdade, ou por excesso de contingente, liberação por uma circunstância, liberação do serviço militar obrigatório. Último ato em espécie que a gente vai abordar. Claro, eu não esgotei todos, são centenas de atos em espécie.
eu foquei naqueles que são muito cobrados em questões de concurso e que são pouco analisados, como nós estamos analisando aqui. Adjudicação é um ato administrativo. Então é o quê? Unilateral. A dispensa também é um ato. Coloque aí, é ato administrativo. Só para ficar claro. Então, unilateral. Que atribui a alguém um certo direito fundado em um procedimento antecedente válido. Aí a gente tem a adjudicação. A adjudicação é sempre ato vinculado. Preenchendo os requisitos, tendo direito à adjudicação, o poder público não pode negar. É sempre um ato negocial, que concilia-se com o interesse do beneficiário. E a gente parte para o último aspecto, que é o exemplo. A adjudicação é o exemplo da adjudicação da licitação do artigo 43, inciso 6º. A gente destaca aí em matéria de adjudicação. Muito bem. Essa nossa live de hoje foi puxada, já são o quê? 22 horas e 34 minutos. Acho que nós batemos o recorde. Muito obrigado por vocês que participaram, acompanharam aqui até esse momento. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se eventualmente você acompanhou a live, mas não estava de posse dos materiais que eu usei, aí na própria descrição da live tem um link para você acessar o meu canal do Telegram e lá no canal tá os materiais para você baixar. Aliás, é interessante você ficar lá inscrito no canal do Telegram, porque lá eu posto todos os materiais que eu posto, você vai acessar por lá, 100% dos materiais e ainda os materiais exclusivos que só quem está lá sabe, que são alguns materiais em PDF. De toda sorte, eu peço como retribuição que vocês divulguem aí esses nossos materiais para Deus e o mundo, pai, sogro, sogra, contaminado, quem está estudando para algum curso, quem não está, quem precisa se converter ao mundo dos concursos, todo mundo. Agradeço a participação de todos. Mais uma vez, se inscreva no canal. É só me seguir lá no Instagram, quem não está seguindo ainda. E até a nossa próxima live, a nossa última da semana. Na semana que vem tem mais, mas a penúltima da semana é amanhã, quinta-feira, e nós temos uma especial no sábado. Então, até amanhã, aguardo vocês com mais um tema surpresa. Se tiver alguma pergunta,